Fala, nação São Paulinas, voltamos com mais um vídeo aqui no canal para você aí de casa e vamos falar um pouco sobre esse jogo eletrizante entre São Paulo e Ceará no Castelão. São Paulo se classificou, graças a Deus, e antes tarde do que nunca, viu, passar o pós-jogo, comentar um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre a coletiva e também uma informação que está saindo quentinha para você aí de casa. Então, se você é novo aqui, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like para estar nos ajudando e o YouTube divulgar o nosso vídeo para mais pessoas. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, solta a vinheta, editor, e vamos para notícias. Como eu falei para vocês, antes tarde do que nunca. São Paulo classificado na Copa Sul-Americana e eu venho passar um pós-jogo aqui um pouquinho e vamos comentar, analisar um pouquinho parte do primeiro tempo, segundo tempo, o que aconteceu no jogo e algumas coisas que precisam ser consertadas no decorrer dessa Copa Sul-Americana e alguns jogadores que precisam melhorar seu desempenho em campo para ajudar mais o São Paulo Futebol Clube. E o Léo recebeu uma proposta, pessoal. Exatamente, o Léo recebe proposta de um time francês cujo nome ainda não foi revelado. Ninguém sabe o nome ainda qual foi o time francês que fez uma proposta e sondou o lateral barra zagueiro Léo, né? Que ele era lateral de ofício, porém com a chegada de Rogério Ceni se tornou oficialmente zagueiro. Então é um zagueiro barra lateral barra zagueiro. Então ele recebeu uma proposta de um time francês. Como eu disse para vocês, o nome ainda não foi revelado. Estou tentando saber qual foi o nome. Por enquanto ainda não encontrei nada. Mas assim que eu souber o nome do time, eu trago para vocês lá no meu Instagram. Então já, se você não me segue lá no Instagram, já segue lá, corre lá. Vai estar aqui o link na descrição. E o Léo, ele deixou bem claro que o sonho dele é jogar na Europa. Disputar o campeonato europeu. E é o sonho de qualquer jogador, na verdade. Ele deixou bem claro também que o sonho dele é esse. Porém, no momento que o São Paulo vive, no momento que ele vive no São Paulo, que é muito bom, o momento do Léo, né? E digamos que ele seja um dos jogadores mais regulares que tem no São Paulo. Pelo menos na minha opinião, no meu ponto de vista. Porque ele faz a função dele muito bem. Ele faz o conjunto da obra que ele faz na função dele, ele faz taticamente perfeito. Ele faz simplesmente o básico que ele tem que fazer, ele faz ou até mais um pouco mais, porque ele agride também, ele sobe, ele marca, ele construi um pouco de jogada ali, então ele faz um pouco mais do que a função dele necessita de um jogador pela função que ele exerce. Então o Léo, ele recusou a proposta desse time francês e disse que quer permanecer no São Paulo e que sente a gratidão pelo São Paulo por tudo que o São Paulo fez pelo jogador. Então ele deseja ficar, quer permanecer no São Paulo, mas ninguém sabe ainda se ele vai sair daqui para o final do ano. Claro, ele deixou bem claro, é o desejo dele ficar, mas vai saber a diretoria, né? Que talvez tenha que vender mais alguns jogadores com essa notícias que saiu sobre a venda do Antony, que deu a emperrada. Então o presidente Júlio Casares terá que vender mais alguns jogadores para ajudar os cofres do São Paulo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Venderia o Léo? Liberaria o jogador para a Europa? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E o São Paulo ontem, na noite de ontem, de Copa Sul-Americana, o São Paulo se classificou para a Copa Sul-Americana, mas foi para a semifinal. Um jogo difícil, complicado, como todo mundo já achava que iria ser. Mas um jogo que o São Paulo que deixou se complicar, né? Porque desde o início do primeiro tempo, o time entrou um pouco desligado. Porque assim que começou o jogo, o Ceará foi para cima, como de costume, e que nós já esperávamos que iria acontecer. Mas lembrando que o São Paulo tinha uma vantagem, mas resolveu se montar um pouco em cima da vantagem que tinha. E o Rogério Ceni montou um time pelas características que ele achava melhor para o confronto de ontem contra o Ceará. Então ele tirou o Gabriel Neves, sacou o Gabriel Neves e colocou o Pablo Maia, por entender que seria um time mais forte defensivamente e que seria um jogo mais físico, né? Então acho que o Pablo Maia exerceria a função melhor que o Gabriel Neves na partida de ontem. Só que não foi o que pelo menos não foi o que eu achei que seria certo, e eu não vi muito boa essa substituição, né?
Tanto que no segundo tempo ele saca o Pablo Maia. Mas tem alguns jogadores que a gente precisa analisar detalhes, que é o caso do Igor Gomes. Cara, a gente já viu analisando faz tempo esse jogador, falando muitas redes sociais, muita gente reclama desse jogador, mas ontem ele parece que dá mais motivo, parece que deu mais motivos para nós, torcedores, criticá-lo mais, cobrar ele mais, ficar um pouco mais em cima dele, né? Porque ontem ele demonstrou que não tem um bom futebol, não é um futebol brilhante, que dá pra entender que ele é um jogador pra jogar no São Paulo Futebol Clube. E ontem, pra mim, eu acho que foi o pior jogo do Igor Gomes. Porque, cara, várias jogadas ele errou vários passes ele errou, não conseguia marcar. Lembrando que ele só marca rodeando o jogador, cercando o jogador adversário. Esse não é um tipo de marcação correta. Dá um bote, vai firme mais na jogada, até porque ontem foi um jogo mais de contato físico. E isso ele não tem. Infelizmente o Igor Gomes não é esse jogador. Então ele seca mais, ele fica marcando mais por rodeio, ele fica rodeando mais o jogador. E isso é uma característica muito ruim dele. Então isso prejudica bastante o jogo do Igor Gomes. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre Igor Gomes e sua partida de ontem. Para mim foi péssima. Destaque da partida, na minha opinião, é pro Igor Vinícius. Apesar de ter batido mal, descolocou bem do goleiro, mas porém a bola não entrou, bateu na trave. Apesar dele ter batido esse pênalti, para mim ele foi o destaque da partida. Um dos melhores jogadores em campo do São Paulo, Igor Vinícius, na minha opinião, o melhor jogador do São Paulo. Porque ele subia muito bem, atacava o tempo todo atacando, estava construindo jogada, voltando para marcar. E sem contar que ele ainda fez um gol, né? Que deu a esperança para o São Paulo, naquele momento que estava um jogo complicado. No segundo tempo, logo de início, ele conseguiu abrir o placar para o São Paulo. Então ali deu a esperança a mais para nós tricolores. Porque o São Paulo já estava perdendo de 1-0, a partida estava indo para os pênaltis, o São Paulo conseguiu aquele golzinho com o Igor Vinícius. Claro que a partida foi se afunilando. Ao decorrer do tempo foi passando, o Ceará começou a fazer as alterações e agredir um pouco mais. Daí que o Rogério Ceni, eu acho que ele deixou a desejar ao deixar Igor Gomes em campo. Se ele queria um time mais contato físico forte, eu acho que ele deveria ter mantido o Pablo Maia, ter tirado o Igor Gomes e colocado o Gabriel Neves junto, porque aí controlaria mais o meio. Então, nesse sentido, eu acho que ele teria um meio campo mais construtivo. Por causa que o Gabriel Neves, ele é um jogador que consegue fazer boas viradas de bola e construir um pouco mais. Bem mais que Rodrigo Nestor e Igor Gomes. Então ele tem essa qualidade de passe. Então o Gabriel Neves ajudaria bastante. E ele também é um bom marcador. E junto com a presença do Pablo Maia, ia ajudar bastante a controlar aquele meio campo do São Paulo. E isso foi uma coisa que não aconteceu ontem. Apesar de depois o Gabriel Neves ter entrado, controlado um pouco mais, não foi o meio campo que a gente esperava e que gostaria que fosse bem melhor e bem construído pelo São Paulo Futebol Clube. Deixou a desejar o meio campo do São Paulo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. São Paulo passou para a Copa Sul-Americana, graças a Deus, né? E é um momento que a gente precisa entender o momento que o São Paulo está passando. Não era preciso passar por esse sufoco todo, né, Rogério Ceni? A segunda vez, até quando você vai conseguir fazer esse erro de substituição? O Luciano, cara, dá pra jogar junto com o Caleri e Nicão. Não tem por que você tirar o Nicão. Eu acho que o Nicão ontem ele tava bem na partida, no meu ponto de vista, tava bem na partida. Até pela função que ele tava exercendo, tava bem. Então dá pra você continuar com o Nicão. Muito bem. Ao invés de colocar o Rodrigo Nestor, colocaria o Luciano. E deixava o Luciano, o Nicão e o Caleri lá na frente. Porque aí ia ter um pouco mais de qualidade na parte ofensiva do São Paulo Futebol Clube. E sem contar que você ia ter boa qualidade também na construção de jogada, porque o Luciano e o Nicão faz esse tipo de jogada. Então um dos dois ia estar circulando pelo meio também para construir jogada. Então facilitaria mais
do São Paulo marcar gol e não sofrer tanto como sofreu. E Felipe Alves se destacou nos pênaltis, né? Uma coisa que o São Paulo vem tendo bom desempenho, que são cobranças de pênalti. Jandrei, Thiago Volpe quando estava no São Paulo, o próprio Thiago Couto também, e agora o Felipe Alves. São goleiros que têm pegado os pênaltis no São Paulo. Graças a Deus, e esses goleiros tá fazendo a diferença quando se trata em cobranças de pênalti. Tá conseguindo ajudar o São Paulo e que o São Paulo consiga agora passar pelo Atlético Goianiense. Claro, calma, pés no chão, até porque o Atlético Goianiense fez uma bela partida contra o Nacional do Uruguai e se classificou bem, mas o São Paulo vai ter que trabalhar mais e organizar mais o seu time para poder passar pelo Atlético Goianiense, porque não vai ser um jogo fácil, até porque a gente viu que o Atlético Goianiense está um time bem arrumado. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Coletiva do Rogério Ceni, ele comentou muito, cara. O Rogério Ceni, ele parece que está vivendo do passado. A gente quer ver o São Paulo disputar competições de hoje em diante, cara. Esquece Fortaleza, esquece Castelão, assim, aquele campo horrível que tava o Castelão ontem, horrível, pelo amor de Deus. O campo de ontem, o Castelão que o São Paulo jogou, meu Deus do céu, se não era uma várzea, parecia um... Eu não sei o que era aquele campo ali, porque, meu Deus do céu, que campo horrível. Horrível o campo do Ceará, o Castelão, a gramada estava horrível. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse gramado do Castelão. Mas o Rogério comentou sobre a sua passagem e também os repórteres, meu Deus do céu, né? Vim comentar sobre o jogo, falar sobre partidas que vai e vinha diante do São Paulo contra o forte equipe do Atlético Goianiense, sobre a partida, o que aconteceu na partida, sobre análise de substituição, essas coisas, mas não, vai comentar sobre o tempo que ele passou no Fortaleza, sobre o Felipe Alves pelo tempo que ele passou jogando no Ceará. Cara, tem coisas que não dá para entender e fazem os jogadores voltar ao passado tão grande. Mas a gente tem que entender, analisar o contexto do que o São Paulo vem produzindo de agora em diante, porque vai ser um jogo que o São Paulo vai ter que se construir e reconstruir mais para poder se organizar mais e fazer bons jogos, porque esse jogo de ontem não foi um jogo de se encher os olhos. Claro, o time brigou o tempo todo, mas não foi um jogo que o São Paulo teve facilidade, tranquilidade de manter o resultado positivo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre a coletiva horrível, que pra mim foi horrível, principalmente as perguntas dos repórteres que fizeram, mas infelizmente tem repórter de hoje que não sabe fazer perguntas, estudam muito, mas acabam desperdiçando a oportunidade que tem de fazer uma boa pergunta para um treinador ou um goleiro como foi o Felipe Alves de ontem. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like para estar nos ajudando, tá? É isso que eu te peço e até o próximo vídeo.